Queridos, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Hoje nós somos inspirados a falar da Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus Cristo. Então é um assunto maravilhoso, não dá para a gente falar isso só num culto, né? Mas a gente quer absorver algumas porções da pregação de Jesus, da ministração, do encontro com seu discípulo, falando da sua igreja. Então, a partir do versículo 13 do capítulo 16, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse o quê? Vamos todos, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Aí ele segue dizendo assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podeis deixar aberto aí, que daqui a pouco a gente continua outra sequência. Mas aqui, irmãos, nós temos um fato muito interessante que Jesus compartilhou ali com seus discípulos. Ele se recolheu, né, foi para um localzinho assim, tipo de retiro, né, que foi esta região aqui de Filipe de Cesareia, sair do tumulto ali dos judeus, foi para um lugar que não era um lugar de judeus, né? E ele ficou muito à vontade naquele lugar, porque ele queria exatamente dar uma percepção melhor de igreja, ver os discípulos, ficar mais à vontade com seus 12, para poder ali ter uma afinação sobre a igreja com eles. Então ele começou a fazer uma indagação aos seus discípulos: o que vocês acham que é a igreja, né? Que é o Filho do Homem? Vamos começar pela pessoa de Cristo. O que vocês acham que é, né? Então, irmãos, é todo tipo de opinião. Uns estão dizendo aí que tu és João Batista, né? Jeremias, Elias, tá? Então, várias formas eles responderam, dizendo que era qualquer um, outro também profeta, que não diz qual, mas era muito tipo de gente entendendo Jesus de forma errada, né? Então isso naquela época e também hoje a gente percebe que há também muitas pessoas que não compreendem, né, a natureza ainda divina de Cristo, não entendem de fato quem é o Filho de Deus, o que ele na verdade veio cumprir, qual a razão da presença dele em nossa vida, o que significa Jesus, né? Em muitos lugares na Europa está sendo até proibido já de você ficar colocando o nome de Jesus, por exemplo, na sua casa, para não divergir com a religião, essa força de democracia que na verdade tem que respeitar tudo, eles querem respeitar tudo, na verdade é para não colocar esses valores essenciais, não é? Então tem que começar a frear tudo isso. Então é o que está acontecendo nesses últimos dias. Então Jesus, ele teve essa preocupação, irmãos. Ele quer que o homem entenda realmente o que ele é. Ele quer que a pessoa saiba a respeito dele corretamente. Depois que ele perguntou como as pessoas diziam lá fora, que são as pessoas fora da igreja, são as pessoas não convertidas, são as pessoas que estavam só olhando de passagem. Mas ele perguntou assim também: e vocês, meus discípulos? Nós que temos aí conversado muito tempo, tenho ensinado vocês dia e noite, noite e dia, e vocês? Que vocês acham que eu sou? Ih, irmãos, deu assim uma travada, deu assim aquela bloqueada geral, sabe? Quando ele perguntou dos outros, para falar dos outros assim, foi rápido. Não, João Batista, Elias, Jeremias. E aí eles disseram, estavam afinados com o que os outros diziam. Mas quando perguntou, mas vocês, qual é a percepção de vocês?
Qual é a visão de vocês ser o Filho do Homem? O que vocês entendem? Silêncio geral. Deu aquela travada. Imagina Jesus perguntando isso para você: como é que você me vê? Quem eu sou para você? Como é que você tem me percebido, né? Me identificado? Então, naquele momento, Pedro se manifestou. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Pedro, ele tem uma revelação. Diga essa palavra comigo: revelação. É importante observar que Pedro ainda não estava 100% convertido, mas ele teve revelação. E ele recebeu esta revelação dita mesmo pelo próprio Cristo. Não foi, Pedro, não foi carne e sangue que te mostrou, que te falou, mas foi meu Pai que está nos céus. Olha, irmãos, Deus, Ele quer revelar primeiro em nossos corações a verdadeira, a real, a pura identidade de Jesus aos nossos corações. Ele não quer que Jesus fique conhecido de boatos. Ele não quer que Jesus seja conhecido de formas, espontâneas ou de percepções individuais. Mas Ele quer que realmente Cristo seja entendido e conhecido do seu povo de uma forma revelada, de uma forma autêntica. E aí ele disse: não foi a carne e o sangue, porque a carne e sangue, ela vai revelar tudo errado. A carne e o sangue, ela entrando nas coisas de Deus, ela muda, ela distorce as coisas, não é? Mas quando é meu Pai que está nos céus, quando Deus mostra, então nós entendemos realmente o que são as coisas concernentes à igreja de Jesus, a começar por Jesus, que é o cabeça. Então Jesus também te disse: olha, por conta desta revelação, irmãos, aí está a importância do crente pedir os dons do Espírito Santo, pedir revelação na sua vida, de ficar afinado no seu espírito, porque olha só o que Jesus vai dizer para Pedro por causa dessa revelação, por causa dessa sede que ele tinha de buscar, de querer entender. Ele já devia estar orando, ele já devia estar querendo cada vez mais afinar. Isso não foi assim uma coisa só espontânea, não foi uma coisa assim, do acaso, é algo que ele estava semeando no coração isso. E então Deus trouxe essa revelação. E aí Jesus, ele disse assim para Pedro, traduzindo aqui seria parabéns, mas aqui na linguagem mesmo original ele diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado é discípulo, membro, crente, evangélico, servo de Deus, que tem revelação. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, e aqui cabe para qualquer um de nós, porque não foi a carne, não foi o sangue que te deu esta revelação, mas meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Olha a grande importância, olha a bênção de nós termos esta afinação com o nosso Pai Celestial. Que maravilha, não é? O nosso espírito, ele tem essa ligação direta com Deus, e é isso que o Senhor faz, quando nós ali buscamos nele, Senhor, traz a revelação para mim pelo teu Santo Espírito, Senhor, abre meus olhos, Senhor, dai-me a edificação que eu preciso, Senhor, faz-me entender. E o Senhor é aquele, irmãos, que Ele quer cada dia, abrir os nossos olhos, tirar todas as nossas dúvidas, fazer ficar claro como a água cristalina as coisas do seu reino, as coisas da igreja, a coisa da sua obra, porque nós somos filhos de Deus. Então isso é uma preocupação do Pai, mas é preciso entender que aqui tem um instrumento atrapalhador, carne e sangue. Tem um instrumento que atrapalha, carne e sangue. Ele diz: não foi carne e sangue. E bem-aventurado, ele diz: bem-aventurado, porque a tua carne e o teu sangue não te atrapalhou, e você teve então uma revelação direta do Senhor, do Pai que está nos céus. E com isso ele disse também, não é? E dessa forma eu te digo que tu és Petros
no grego aqui, é o nome dele. Há aqui um trocadilho, muita gente confundiu nos tempos aí antigos, porque ele fala duas palavras, ele fala Petros, que não é pedra, né? É um outro significado, e ele fala depois pedra, que é ele, e sobre esta pedra, ele, Jesus, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então a igreja, irmãos, é edificada em Cristo Jesus, né? Muita gente sabe que teve uma igreja aí que achou que quem era pedra era o Papa, era Pedro, e Pedro virou Papa, e Papa para eles, virou Papa, e Papa até hoje, e achando que ele é o cara que faz tudo. Não. A pedra é Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Cristo a pedra fundamental. Eles pegaram só esse texto, fizeram uma doutrina e esqueceram dos demais, não é? Então os demais, só que a pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que é fundamento, a pedra que sustenta a igreja. O homem não pode sustentar a igreja de Deus, não é? Então é Cristo que edifica, é Cristo que sustenta, é Cristo que dá exatamente a segurança da sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, não é? Sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja não pode ser edificada em algum elemento que não seja a pedra Jesus. Amém? Não podemos levantar, edificar a igreja que não seja sobre a pedra Jesus. É a pedra Jesus que faz a igreja ficar sustentada, a igreja que não cai, a igreja que permanece. É essa. E ele diz mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquela época, irmãos, essas portas a gente tem a tendência de entender que são portas essa de passagem. Não é. Portas era exatamente um grupo de pessoas, geralmente anciãos, que se reuniam naquelas comunidades, faziam conselhos de avaliação, né, de decisões, e aqueles conselhos decidiam sobre várias coisas, né? Então eram conselhos que tinham propósito. Era um conselho para ver, por exemplo, o conselho de ancião para decidir sobre a desobediência de um filho. Inclusive estava lá em Deuteronômio, a desobediência de um filho ao pai. Então aqueles conselhos eram chamados de portas de anciãos. Então era um conselho, era um grupo de pessoas que faziam estas avaliações para que pudessem então edificar e fazer aquele trabalho. Aqui, da mesma forma, no formato paralelo, da forma paralela, Satanás tem seus conselhos, Satanás tem suas potestades, Satanás ele tem suas formas de planejar e querer interferir para atrapalhar a obra de Deus. E aqui é que Jesus diz então que a igreja sustentada nele a pedra, esses conselhos, estas portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir, louvado seja o nome do Senhor. E esta igreja aqui no original, ela não é uma igreja, por exemplo, local, física, não é uma igreja visível. Aqui no original está Garral. Ele falou em hebraico esta palavra. Garral, que é a igreja triunfante. Diga comigo, igreja triunfante. Não é uma igreja que tem o seu próprio estilo. É uma igreja onde Cristo é o cabeça e Ele é a pedra, Ele é o sustento, e ela é sustentada, essa pedra, também pela doutrina, não é? Por tudo aquilo que o Senhor dá consistência na sua igreja, pela formação que Ele ensinou, os apóstolos. É a igreja doutrinada na doutrina dos apóstolos, é a igreja que foi fundamentada em Cristo mesmo, não tem modismo, não tem nada de novo para ela, porque não precisa, Cristo deu tudo que precisa. Então esta igreja que é invisível, né, na linguagem mais assim corriqueira popular, mas aqui chamada Garral, igreja triunfante, igreja que o inferno vai bater e vai cair, porque essas portas do inferno não conseguem entrar nesta igreja, não conseguem prevalecer nesta igreja, porque esta igreja está sustentada em Jesus Cristo. Amém? Esta é a igreja, irmãos, que nós estamos pregando. Esta igreja que nós temos que pregar para você. Nós não temos que pregar uma igreja como formato de religião. Nós temos que fazer uma igreja, aquela que você, a que mais for afinado com a tua alma. Não, é a igreja da tua salvação. É a igreja que vai te fazer sustentar-se em Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra de esquina, aquele que vai te doutrinar, aquele que vai ser o cabeça da tua vida. Esta igreja, ela é triunfante. Portas do inferno estão aí, irmãos. Olha, conselhos do inferno estão por aí de todos os formatos que o irmão possa imaginar.
na filosofia, nas universidades, né? na forma mesmo social, em todas as áreas, nós temos aí as portas do inferno, mas a palavra do Senhor, ela foi enfática, ela foi decisiva, ela foi clara, sem sombras de dúvida, dizendo, estas portas, talvez ela não prevaleça. Não, ele não falou assim. Ele falou enfaticamente, afirmativamente, declaradamente, dizendo, as portas, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aplica isso na tua vida agora. Diga assim, as portas do inferno não vão prevalecer na minha vida, porque eu sou igreja agarral, amém? Igreja sustentada na rocha, amém, meus queridos? Você é uma igreja de Jesus Cristo, você é sustentado na rocha que é Jesus, amém? Então que o Senhor te chama, assim como chamou Pedro. Pedro ainda estava num processo formativo, Pedro ainda estava num processo, não é, de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Então Pedro ali naquela hora que foi usado por Deus, passou por cima da sua carne, teve a revelação, Deus abençoou com esta palavra para ele, abençoou esta palavra também reveladora para ele sobre a igreja, definindo para ele, né, e os demais sobre a igreja. E aqui, queridos, eu quero pular para a primeira, depois você vai voltar para cá, porque eu vou continuar, mas eu tenho que mostrar para vocês, Paulo falando desta igreja, o que acontece então com essa igreja, que ela é a rocha, esta igreja que ela é a sustentação. Olha só o que acontece agora nas pregações dos apóstolos, só pegando uma porção em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 11, tá? Você vê um irmão aí visitante do lado, não tem uma Bíblia, até leia com ele também, ajuda para ele achar, mas estamos falando de pedra, de rocha. A palavra de Deus é rocha do Senhor, é fundamento do Senhor para as nossas vidas. Olha essa declaração de como a igreja agarral, a igreja pedra, a igreja sustentada da pedra, que é Jesus, a igreja que está alicerçada, olha como é o início dela, irmãos, olha o começo dela, só para você ver logo o começo dela. Versículo 11 diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. É isso? Ou fostes lavados, né? Vós vos lavastes, mas fostes o quê? Mas fostes também o quê? Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Olha o começo desta igreja. A igreja está pregando aqui a palavra do Senhor, a igreja que tem exatamente fundamento é Cristo, Cristo sendo pregado, doutrina pregada, a palavra pregada, nada de estar pregando, vem ter aqui, isso, aquilo, tu vai ser entretido, tu vai ter cada vez mais, nada disso, está pregando Cristo Salvador, Cristo Redentor, aquele que vai quebrar as cadeias da sua vida, aquele que vai te dar um destino eterno, né, de segurança, aquele que vai te fazer feliz, sem precisar de subterfúgios exteriores, você vai ser feliz pela presença interior de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Você não vai estar precisando buscar droga lá fora, buscar nada lá fora, porque Cristo satisfaz, Cristo sustenta, e esta pregação ela é forte, e a pessoa então, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e ele se entrega a Cristo, e a primeira coisa que Cristo faz, Cristo que é a pedra da igreja, que é a sustentação da igreja, ele lava os nossos pecados. Ele vê como a gente chega imundo, sujo, arrebentado, aprisionado, oprimido, todo cheio de carrapicho, carrapato, de pulga, de doença, todo mesmo atropelado pelas coisas do mundo, pelo pecado, destruído. E aí o Senhor chega, vem cá meu filho, tu está fedendo demais, lava no sangue dele, faz uma lavagem geral, porque o pecado fede, irmãos. Pecado fede, é mal cheiroso, e tem diversos tipos de pecado, mas até o pecadinho, como diz aí a criação dos homens, né? Pecadinho, fede também.
Então o Senhor, quando Ele chama para Garral, quando Ele chama para a igreja dEle, que é sob pedra, fundamento doutrinário, primeira coisa, lava logo no sangue dEle. Limpinho, cheirosinho, bonitinho, né? Você conhece até uma pessoa assim, quando ela não está bem com Deus, você vê logo até a aparência dela. É desarrumado, mal cheiroso. Aí você que não gosta de perfume, vai logo se preocupando. Então, banha direito, todo dia tomar pelo menos todo dia um banho, né, gente? Característica do que Jesus faz, nos lava no seu sangue. Mas parou por aí? Ah, acabou? Não, santificados. Para ser igreja Garral, está na pedra, que é Cristo, tem que ser separado do mundo, tem que estar santificado para Jesus. Tem que ser compreendido. Meu filho, eu te lavei. Te lavei para quê? Você toma um banho para trabalhar. Você toma um banho, se arruma bem para uma comemoração. Você bota uma coisa especial. Assim também o Senhor faz com a gente. Eu vou te dar aqui uma preparação especial, porque agora tu vai ficar na presença do Pai. Tu vai sentar na mesa de Deus. Tu não pode chegar lá de qualquer jeito. Então o Senhor nos dá uma veste nova. O Senhor nos lava e nos arruma todinho. Então assim também, querido, é a santificação. Depois desse lavar, o Senhor, Ele nos chama para uma separação, não é, deste mundo. O sangue de Jesus vai fazendo a diferença, vai quebrando a legalidade de Satanás, vai tirando ali, fazendo fronteira na nossa vida. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, aquilo que eu tocava no imundo eu não toco mais, aquilo que era mal e destruição na minha vida não vai ter mais poder, porque eu fui lavado pelo sangue e agora eu sou santificado por este ato soberano do Senhor, e que eu também vou olhando, fazendo a minha parte de observar aquilo que o inimigo quer fazer, aquilo que fazia antes. Eu digo, não, mas agora eu estou lavado, eu não quero sujar minha roupa, não quero sujar minha vida, eu tenho agora a lavagem do sangue de Jesus. Então essa igreja, ela é formada nesses parâmetros, né, nessas características. Agora nessa segunda, a separação das coisas que sujam, das coisas que contaminam, porque uma vez lavado, precisa permanecer limpo, é a santificação. Então para isso eu tomo cuidado, né? Começou a vir de novo alguma coisa, eu busco essa limpeza, faço essa renovação. Então a santificação é permanecer limpo, lavado na presença do Senhor. E então o Senhor disse também, logo quando a pessoa faz isso, ele é justificado. Ele foi agora, sabe, querido, receber um presente. A justificação, faltou no seu trabalho, né? Se faltou para tua conta, sem nenhum tipo de justificativa, tu vai perder, ou pode até perder o emprego, ou então no mínimo vai ser descontado, né? Mas se você faltou por um motivo justo, doente, alguma coisa assim, você vai justificar. E tem casos que a pessoa que exige um atestado e tudo mais. Isso é uma justificativa. A nossa justificação foi muito mais séria do que isso. Porque a nossa justificação era dizer assim para Deus: o homem está preso nas cadeias do inferno, na condenação das trevas. Satanás tinha legalidade para pintar e bordar com o homem. Satanás fazia o que queria, entrava na vida da pessoa, colocava o vício, colocava a porcaria dele na hora que quisesse, porque as portas estavam abertas para aqueles demônios, inclusive vindo às vezes até de geração, de pais, né? Já acostumado nessas escravidões. Então o diabo estava muito ali feliz. E o que é isso? Era uma prisão, era uma condenação, era um estado de condenação. Então ele precisava sair desta prisão. No processo da lavagem do sangue e no processo da santificação de Jesus, o que acontece? O Senhor quebra a legalidade de Satanás na vida daquela pessoa, quebra a autoridade do mundo, do demônio e do pecado na vida daquela pessoa, e chega perante Deus e disse: Pai, eu paguei o preço por ele, eu o lavei no meu sangue, aquele que eu derramei lá na cruz. Pai, eu o santifiquei através também do meu sangue, eu o separei, ele é meu. Pai, aqui está o teu filho, eu coloco em tuas mãos, coloco na tua mesa, na tua presença. Amém, queridos? Então o Senhor recebe, o Pai recebe, por quê? Porque agora ele pagou o preço, ele justificou. Agora este meu filho que andava em trevas, esse meu filho que estava lá, né, cheio de sujeira, não está mais,
não tem mais essa característica, então ele é justificado, ele agora recebe o habeas corpus do Senhor para estar na presença de Deus, é arrancado da prisão, com mão de poder, com a autoridade de Deus, porque esse processo da pregação entrou no coração dele, ele disse: eu quero sair da lama, eu quero sair do inferno, eu não quero ficar em terreno perigoso, eu não quero ficar em terreno hostil, eu quero ter sim a pedra na minha vida que me sustenta, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí então ele é justificado. É isso, voltando agora para aquele outro episódio. É nesse momento então que Cristo está falando com seus discípulos sobre: eu vou edificar sim a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque são estas portas, estes conselhos do inferno, esses projetos, não é, colegiados de demônios que tramam contra o homem para destruir, para torná-los imundos, para mantê-los na cadeia e não serem então justificados. Então é essa que Jesus está explicando. Paulo está detalhando ali como é que acontece isso, não é? Então quando ele fala as portas não prevalecem, é porque foi lavado pelo sangue de Jesus, né? Eu até esqueci de ler o final do texto lá, que fala também do penhor do Espírito Santo, né? Da garantia do Espírito Santo. Então ele foi lavado, ele foi santificado, ele foi justificado e recebe ainda mais o selo, ó, carimbo do Espírito Santo, salvo, liberto na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então esta é a igreja que na verdade ela está fundamentada sobre a pedra, irmãos. Mas porém, todavia, contudo, na continuidade do texto, a gente vai ver algo trágico que aconteceu com o nosso querido irmão Pedro, que acabou de ter uma revelação, que acabou de superar a sua carne, que acabou de receber a visitação de Deus, mas o inimigo, que é imundo, que é sujo, que gosta de querer atrapalhar e arma as suas portas infernais para querer adentrar. E na igreja de Cristo ele sabe que não adentra, mas ele vai tentar perturbar com uma vida, com alguém que não esteja percebendo direito. Então no versículo 21, olha esta história que acontece aqui real, né? Então desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui, para vocês acompanharem, Jesus está dizendo que esta igreja levantada, né, sobre ele, a pedra, então sustentada e tudo mais, onde as portas do inferno não prevaleceriam, tinha que pagar um preço caro, um preço onde seria também pela rejeição, né, daqueles que faziam a religião da época. Ele ia ser torturado, ia sofrer, e aqui ele estava dizendo o quanto que ele ia ser maltratado, pagar o preço para edificar esta igreja. Olha, irmãos, nós não podemos deixar de pensar, por isso que a ceia, ela é um memorial. Nós não podemos deixar de lembrar qual foi o preço de você estar salvo. Qual é o preço de você poder estar aqui na presença de Deus e dizer glória a Deus e aleluia. Custou o preço do teu habeas corpus em Jesus Cristo. Custou o preço da tirada de autoridade de Satanás das nossas vidas e nos dá a autoridade do Espírito Santo. Custou um alto preço. Então isso é um motivo de muita alegria. Então ele estava anunciando tudo isso. Aí aquele que tinha recebido uma visitação de Deus, recebendo aquela visitação de Deus, o Pedro, versículo 22, Pedro chamando-o à parte, pegou pela mão, à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Que coisa é essa? Coisa feia, que negócio é esse que tu vai sofrer, rapaz? Nada disso, reprovando Jesus. Mas Jesus, voltando-se para o mesmo que ele tinha falado da revelação, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Queridos, olha a grande importância da gente entender como Jesus aqui mesmo, ele impediu de uma porta do inferno entrar na igreja de Cristo, na igreja dele. Então naquele momento, Pedro, que teve a visitação de Deus e a revelação, foi possuído
possuído pelo inimigo, recebeu uma influência demoníaca. E naquela influência, o que foi que ele fez imediatamente? Tentou neutralizar e invalidar o sacrifício dele. E isso é que o inimigo vai fazer sempre. Ele vai sempre procurar invalidar o sacrifício de Jesus na nossa vida. Ele sabe que é nesse sacrifício que eu sou lavado. Ele sabe que é nesse sacrifício que eu sou santificado. É nesse sacrifício que eu tenho meu habeas corpus, eu sou justificado, que eu tenho o direito e as garantias eternas na minha vida. Então ele vai fazer eu sair desta posição e aí dar aquela titubeada. E quando o Senhor falou isso para Pedro, ele diz logo: sai da minha frente, passa para trás de mim, tu és pedra de tropeço. Irmão, Satanás é a pedra de tropeço. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra de esquina que sustenta a igreja, mas Satanás é a pedra de tropeço, e ele coloca a pedra de tropeço na frente do servo de Deus. Ele coloca a pedra de tropeço para, se você pode cair, bater a cara, quebrar o nariz, quebrar um braço, rapaz. Aí vai dar desculpa: não, foi só a pedra? Não prestou atenção, porque no caso da pedra de tropeço, ela não tem força de vir sobre mim e me derrubar, mas ela exige que eu preste atenção, Então, Satanás é uma pedra de tropeço. Para um servo de Deus, ele não tem poder de pegar e derrubar o cara, mas ali foi algo que ele não observou, não detalhou, e aquilo se tornou nele um ponto aonde o inimigo iria fazer uma grande tragédia naquele que estava recebendo uma palavra tão bonita. Tu és Petros, sabe? Tu teve uma revelação, não foi carne e sangue, agora carne e sangue voltou. Eu não sei se foi uma vaidade, que ele ficou assim vaidoso. Poxa, eu sou o cara, sabe? Eu sou o cara que só eu vi isso, ninguém viu. E o diabo gostou disso, e aí, puf, deu a rasteira nele. Então, irmãos, aí o Senhor, quando ele tentou fazer isso, essa manobra, o Senhor não falou mais, não foi dizendo Petros, não foi Barjonas, foi disse: Satanás, passa para trás de mim. Irmãos, as coisas ligadas à igreja do Senhor são coisas muito sérias, né? São coisas muito sérias. Então nós precisamos entender que o inimigo, ele só quer isso. Ele quer derrubar o Filho de Deus. Ele quer causar danos ao Filho de Deus, à igreja do Senhor. Nessa hora, ele precisa ser repreendido. Satanás. Não é a pessoa, não é o filho que deu a pisada na bola, mas é o inimigo que está querendo fazer isso. É o inimigo. Ele não disse: Pedro, passa para trás de mim. Ele disse: Satanás, passa para trás de mim, porque tu és pedra de tropeço. Para quem? Para os filhos de Deus, para os próprios servos de Deus, para os discípulos. E é isso que nós temos, irmãos, que concordar com Jesus e ficar atento, e quando olhar a pedra de tropeço, dizer: sai da minha frente, porque eu sou a igreja agarral do Senhor Jesus, sustentado na pedra, que é Jesus. E aí ele colocou aqui uma vacina para você não dar essa tropeçada, né? E nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos, somos seres humanos, nós podemos, dar aquela tropeçada, mas Jesus, ele vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar, mesmo quando você der uma vacilada. O importante é prestar atenção rápido, para que você não fique no efeito colateral do intento das portas do inferno, porque as portas do inferno querem que a pessoa fique no chão. Jesus não, imediatamente agiu, mas ele dá aqui uma vacina para nós, no versículo 24. Bora ler todo mundo junto esse texto, 24 desse capítulo, que diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Era o que o diabo estava dizendo ali, usando, a boca de Pedro. Não vais para a cruz, nada disso, nada de sacrifício, nada de sofrimento, nada de derramamento de sangue, nada de santificação, nada de justificação, nada de lavagem. E aqui Jesus diz: se alguém quiser me seguir e não passar pela minha cruz, não é meu discípulo. Passou pela minha cruz, recebeu o privilégio. Agora, se não carregar também uma cruz todos os dias, não é meu discípulo. Então, nosso legado, irmão, de Jesus Cristo é vitorioso para sempre, não é uma vitória de um dia. O Senhor nos chama somente para a gente naquele primeiro mês da conversão, não somente para o primeiro ano da conversão, não somente para o momento emocional da igreja, porque a igreja, ela é pedra, ela está sob pedra, e a pedra é Jesus.
E a sustentação desta igreja que tem como base esta pedra Jesus, é doutrina, é exatamente esses fundamentos. Jesus, ele é direto, ele não deixa nada ficar ali querendo causar a celeuma, ele age imediatamente, ele age, porque a igreja é dele. Ele disse, eu edificarei, e ele deu prova, que como ele, o engenheiro da igreja, o autor da igreja, o dono da igreja, ele age imediatamente, e ele imediatamente disse, passa para trás, Satanás, tu não entra na minha igreja, porta não entra, porta do inferno aqui, não entra na minha igreja. Então essa é a igreja triunfante de Jesus Cristo. E aí ele diz, olha, discípulos, vocês precisam entender esse segredo. Não adianta me seguir de qualquer jeito. Precisa seguir, mas precisa se negar. Precisa renunciar. Que é os santificados que Paulo falou lá, né, irmãos? Oh, quantas coisas a gente quer fazer. Quantas coisas dá vontade de fazer. Quantas coisas a gente quer, né, desenvolver na nossa vida. Quantas vezes, quantos projetos, quantos sonhos. Mas tem coisas que aquilo Deus não aprova. Tem coisas que Deus não quer que a gente faça. Tem coisas que Deus não dá o sim. Não é? É nele que está o sim e está o não. Eu tenho que receber de Deus o sim. E também tenho que receber o não. Então, quando ele me dá o não, eu tenho que aceitar esse não. E eu entendo isso na minha negativa. Quando eu me nego, quando eu me renuncio a mim mesmo, Cristo é Senhor. Quando eu sou negado, Cristo passa a ser meu dono, Ele é meu Senhor. Quando eu faço o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, é o achismo, então eu tiro Cristo do Senhor e eu defino as coisas. Mas quando Cristo, Ele, na verdade, é o meu Senhor, eu me submeto à direção, à autoridade dEle, à palavra dEle, à porção que Ele tem para mim. Amém, meus queridos? Esta é uma palavra de fundamentação para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte, eu vou concluir com mais um texto para vocês, mas eu quero fundamentar o seguinte. A igreja, ela levanta nessa condição, com um sacrifício tão grande de Jesus. A igreja, ela enfrenta essas portas do inferno. Hoje, então, meu Deus, não está fácil. São portas bem organizadas, né? Sempre foi, para poder agir contra esse projeto de salvação de Deus, de edificação, de trazer as pessoas de volta para Ele. A igreja, ele é esse instrumento, essa igreja agarral, essa igreja na pedra, né? Essa igreja na pedra, Jesus, né? Ela é isso. Mas a gente sabe que fora dela, no ambiente de fora, quando ele perguntou, todo mundo dizendo isso, tem religiões, mas tem também o pecado abundante, né? ao redor da igreja. Então a igreja, ela agora, nesse papel de busca, de trabalhar, de levar essa lavagem do sangue de Jesus, de levar essa bacia que foi colocada ali no Calvário, nessa lavanderia celestial, ali no Gólgota, né, no Calvário, aonde estava espiando o sangue do Filho de Deus, para espiar os nossos pecados, para nos redimir. E é isso quem vai fazer agora? A igreja. Ela vai levar isso para o mundo, para tirar esta sujeira, para ministrar nas pessoas, para que elas venham a esta bacia chamada Calvário, o sangue de Jesus, sejam limpas, lavadas, purificadas, saia desta sujeira. Na primeira pregação Pedro disse, salve-se desta geração perversa, e ali foi 3.000 pessoas que disseram, eu quero sair desse ambiente perverso, eu quero sair desse ambiente aí tenebroso, porque Pedro falou, o que faremos, irmãos, o que nós temos que fazer então? Salve-se desta geração perversa. Salvai-vos, saia do meio desse povo, ou seja, que está oprimido pelo pecado. Então esse é o pecador, é chamado para ser santo, chamado para viver em santidade, separado para Deus, porque este mundo está tomado pelas portas do inferno, né, irmãos? Pelas portas do inferno. Então a igreja, ela vai então levando para santificando estas pessoas, e não somente enchendo dentro dos prédios, não somente colocando de qualquer jeito dentro dos prédios, não só colocando aqui atrativos para as pessoas ficarem felizes, né, e satisfeitas, não, mas é trazendo, irmãos, os fundamentos da pedra, né? Os fundamentos do cabeça, levantando aquela pessoa para ficar sempre preparada para a eternidade e cumprir a missão que a igreja tem para com os outros, porque um fraco não faz outro ficar, um fraco ficar forte, um fraco faz a pessoa, às vezes que é forte, ficar fraca, não é? Porque a gente dá o que tem, a gente passa aquilo que nós recebemos do Senhor. Mas aqui eu vou ler um texto para os irmãos, um texto profético,
que vai chegar uma época, e eu digo que essa época já está aparecendo agora, já está acontecendo agora, do enfraquecimento generalizado do povo de Deus. O enfraquecimento. Nós vimos aqui a igreja poderosa, as portas do inferno não prevalecem. A igreja primitiva, meus queridos, aquela igreja primitiva, assim, dá vontade, a gente sempre puder ter uma máquina do tempo e voltar para aquela igreja. Poxa, conheci aquela igreja. O risco é de morrer, né? Porque eles quase todos morriam, né? Ficava ali, pregava Jesus, e aí já vinha um e apedrejava, ou então dava uma cadeia. A pessoa é maneira, você continuaria? Hein? Se ele tivesse uma ameaça, se tu continuar falando, Jesus vai ser presa. E aí, continuava? Fala a verdade. Está falando que sim. Então, mas às vezes não era só isso não. Às vezes depois da cadeia ainda tinha morte. Às vezes eles colocavam como espetáculo, né, na arena, os discípulos, para os leões comerem. Alguns eles faziam, não, vamos iluminar agora as luzes do estádio, do Coliseu. Aí estava lá os cristãos, tudo ao redor, com os fachos embaixo. Aí como é que iluminavam? Isso, Nero fazendo isso, sabe, desdenhando, debochando mesmo, sabe, irmãos? Aí cada soldado lá, iluminava o Coliseu, incendiando os cristãos. Tudo isso aconteceu. Tiago foi cerrado ao meio, lentamente, separado em dois, por causa o Tiago, o autor da epístola de Tiago, apóstolo, foi cerrado ao meio. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Homens de alto nível da confiança de Deus. Então esta igreja, mas ela era muito poderosa. Ela estava entrando em todos os territórios de Satanás e derrubando as fortalezas de Satanás. Durante quase 300 anos esta igreja foi assim, só isso. Só por quase 300 anos, mas ela foi forte mesmo, foi só nos primeiros 100 anos, só no primeiro século. No segundo século desta igreja ela começou a enfraquecer, por conta das heresias, por conta das doutrinas falsas que começaram a entrar, ela começou a enfraquecer. E ela se sustentou bem até o século III. Do século III para frente ela se desviou, do terceiro até o ano de 1617, a data da reforma, 31 de outubro de 1617, vai completar agora 503 anos. A igreja viveu nesse período de trevas. A igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam. Parecia que prevaleceu. A igreja ficou herética, a igreja ficou com doutrinas falsas, a igreja ficou idólatra, a igreja ficou corrupta, e assim parecia que a igreja tinha acabado. Eu até compartilho que quando Jesus subiu ali, uma parte da igreja parece que subiu também, não no sentido literal, mas no sentido de essência, porque os que ficaram ali logo, uma parte dos 500, só 500 ficaram, dos 500, aí vão embora 380, antes do Espírito Santo chegar, 380 vão-se embora, nem espera o Espírito Santo chegar. Quer dizer, já começa a decadência ali. Então depois vem a renovação do Espírito Santo, trazendo e vem esses moveres. Mas durou pouco tempo, irmãos. Com essência mesmo, com muita vitalidade, foi 100 anos. Então a igreja começou a entrar em decadência depois desse primeiro século, que foi a geração dos apóstolos, né? Começou a entrar em decadência, desvia total, vem a reforma, Lutero levantando as bandeiras, vai vendo a renovação, inclusive o mover batista foi um mover de santificação da igreja muito forte. E aí vem a igreja trabalhando e tal, mas hoje volta de novo. Vamos ver a igreja, o que é que diz um texto para os últimos dias. Leia comigo aí, tente localizar comigo aí Amós, capítulo 8. Quero finalizar com esse texto. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Esse daqui é um segredo para você saber como vai acontecer com a igreja, no que diz aqui o profeta, falando dos últimos dias. E aí nós podemos trazer para a nossa visão também pessoal. Amós, para dar uma dica aí, você achando Daniel,
achou Ezequiel, chegou em Daniel, você vai achar Ezequiel, Oséias, Daniel, Oséias, Joel, aí você acha Amós, tá? Depois de Daniel, depois de Oséias, você vai achar Amós. Aí você vem Joel e Amós. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Quantos acharam? Bom número. Diz assim: eis que vem dias, olha só a palavra, eis que vem dias, então vai vir, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Parece boa, né, esse primeiro texto? Olha o seguinte: andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Uma fome horrível nos últimos dias vai vir nas pessoas, mas não é fome de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que significa isso? E eles vão procurar de mar a mar, de um lugar a outro, de um ocidente a outro, não vai achar. Ele está fazendo uma revelação de que vai ter igreja pregando palavra, pregando um monte de coisa que não tem nada da palavra de Deus. Você vai sair daqui e vai no outro lugar, o assunto que foi isso, foi aquilo, foi assim uma conversa, é um evento, uma coisa, mas a palavra transformadora de Jesus Cristo não está sendo pregada. Então vai chegar um tempo, como diz os textos proféticos, que a palavra vai mexer com os ouvidos da pessoa, vai ser um comichão, coisa demorada, meu Deus, que palavra que está me demorado demais. Sabe o que é isso, irmãos? É esse espírito que vem das portas do inferno para os últimos dias, para atropelar exatamente a percepção de nutrição que a palavra de Deus causa. Então ele diz, vai ter uma fome, é no sentido aqui, sabe, simbólico, de a pessoa ter uma fome de palavra que não existe. É você dizer, quem dera tivesse aqui, deu uma crise, não está tendo mais para vender um produto, não é? Sempre tem umas greves, umas coisas, faltou leite, a pessoa que até não gostasse de leite, não tendo leite nas prateleiras, você não... nós tivemos, quando a Milena pequena, uma crise dessa, né? Quem for na época lembrar aí do tempo do Sarney, né? Naquela crise do congelamento, aí eles fizeram uma retaliação e aí o supermercado começou, e um dos produtos, Milena beber, como Rafinha hoje. E aí, rapaz, não tinha leite, era uma coisa horrível, e ela pequena, e eu chegava do trabalho, aí quando eu chegava, eu tinha que sair correndo atrás, aonde vai ter um caminhão no supermercado, lá no Olho d'Água, eu morava aqui nessa época, aqui no Quatraque, aqui no Primavera, e aí vai ter lá no Olho d'Água, eu saía, chegava lá, tinha uma cota, aí tinha pessoas que nem compravam cota, eu digo, tu não vai comprar cota? Não, compra para mim, então, e eu comprava várias, porque eu tinha uma criança pequena, que precisava do leite, olha, ela tinha que tomar leite de criança, eu comprava o leite que eu achava condensado, para fazer, era assim, qualquer leite, não importa nesse negócio de dizer, e ela não morreu por causa disso, não. Ela tomou leite pesado, sendo bebezinho, porque era o leite que aparecia, a gente tinha que comprar, para ela ter leite. E aí eu saía, vai ter um outro não sei aonde, lá no Ribamar, eu partia para lá. E eu, depois chegava, eu passava o tempo, era saindo, do jeito desse texto aqui, de mar a mar, do Oriente para o Ocidente, atrás de leite, porque não tinha. Aí a pessoa que, um caso desse, não gostar de leite, meu irmão, ela vai fazer qualquer sacrifício para ir atrás desse leite. E eu chegava, eu tinha um baldezão grande que eu levava dentro do carro assim, esse balde de água, grande assim, de 100 litros, só para encher, de botar as latinhas e ficar arquivando para onde eu sabia, eu vou lá, pá. Era assim, qualquer intervalo era atrás disso. Queridos, vai ficar tão escassa a palavra de Deus, já está ficando muito escasso, palavra essencial de Deus, palavra genuína de Deus, palavra doutrinária de Deus, que é reflexo de uma igreja sob a pedra, é a igreja garrafa. Vai chegar um ponto que a pessoa vai correr, mas não vai achar. Hoje você ainda pode achar, hoje você ainda pode encontrar essa palavra, hoje você ainda tem o Deus revelador da sua palavra, mas vai chegar um tempo, meu irmão,
que isso não vai ser mais possível. Por isso, nos alimentemos desta palavra. Sabe, tira o tempozinho para você se fortalecer nesta palavra. Porque aquele que não se fortalecer no fundamento da palavra, dia a dia, não vai carregar a cruz dia a dia, não vai suportar as pressões das portas do inferno. Por isso, temos que nos nutrir, temos que saciar a nossa sede, a nossa fome na palavra de Deus. Amém? Esta palavra o profeta está dizendo, e é sede e fome, sede não de água e não fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor, porque não tinha mais. Aí vamos esperar perder. É tipo aquela história, não vou contar essa história agora não. Então, irmãos, é porque não é conveniente para esse momento, mas é preciso perder para dar valor. É melhor dar valor enquanto tem, não é melhor? Não é melhor? Então dê valor àquilo que você tem. Vamos ficar de pé neste momento. Que o Senhor fortaleça o seu coração, que a palavra do Senhor venha estar sempre fortalecendo e sustentando a sua vida em Cristo Jesus.